A mensagem de hoje continua ainda no capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías. Na mensagem anterior, o irmão e amigos devem estarem lembrados que nós usamos a parte A deste verso para explicar e mostrar aqui o cumprimento de uma das promessas que Deus fizera a Israel. Lembrando que nessa altura da história, falando sobre Israel, o povo de Deus está numa jornada, numa caminhada pelo deserto de 40 anos de duração, saindo do Egito, indo para a Terra Prometida. Eles estão num período e num percurso de 40 anos de viagem, até chegar à Terra Prometida. Lembrando que Deus fez-lhes grandes promessas, começando de Moisés a Josué. No capítulo que nós estamos lendo, examinando, Isaías capítulo 43, versículo 2, a parte A do verso, nós usamos mostrar aqui que Deus disse numa linguagem literal, ainda que para nós, falando numa linguagem figurativa, para Israel ele usou a linguagem literal, dizendo: quando e não se, mas quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Nós vimos isto com muita clareza na mensagem anterior, ao atravessarem, quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Deus esteve ali, Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram o mar a pé enxuto. Agora, na parte B do verso 2 do capítulo 43 do profeta Isaías, ele faz mais uma promessa: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Portanto, nós vamos nesta mensagem falar sobre a segunda promessa que Deus fez a Israel durante essa caminhada pelo deserto. Vamos orar pedindo a graça de Deus a fim de que tenhamos a sabedoria suficiente para entender aquilo que Ele quer falar a nós. Senhor, nós precisamos muito da Tua graça, precisamos muito da Tua iluminação, precisamos muito, Senhor, da Tua sabedoria. Por isso, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito esteja usando a Tua palavra para falar aqui ao nosso coração. Nós oramos pelos amigos, irmãos que nos acompanham, inclusive neste momento. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos nesse versículo 2 do capítulo 50 a 43 do profeta Isaías, 4 mensagens. Como dissemos, repito, falamos na primeira mensagem sobre o cumprimento da primeira promessa de Deus, mostrando que a palavra de Deus não pode voltar vazia, ela há de se cumprir assim como fora dita pelo próprio Deus. E hoje, a parte B do verso, nós vamos ver mais uma profecia de Deus cumprida como promessa, como pacto, feita por Deus ao povo de Israel. Ele disse: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Observando que Deus não usou falar como possibilidade, mas como certeza. Ele usou uma afirmativa: quando e não se. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Deus estava dizendo a Israel que assim como eles passariam pelo mar, também passariam pelo rio. Vamos ver esta profecia se cumprindo de maneira muito visível e palpável em toda a Bíblia Sagrada, em um dos livros da Bíblia. Bem, vamos lá então. Vejamos essa promessa sendo cumprida, conforme Deus disse. A palavra de Deus diz que a palavra que ele profere não pode voltar vazia. Vamos ver então o capítulo 3 de Josué,
Versículo 7, nós lemos o seguinte: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus se dirige nessa altura da história e da jornada a Josué, o sucessor de Moisés, o servo do Senhor, e o próprio Deus diz para Josué: Hoje, neste dia, eu começarei a engrandecer-te diante do povo, para que eles saibam que assim como eu fui com Moisés, conforme está escrito no capítulo 1 de Josué, eu também serei contigo. Porque Deus havia dito a Josué: eu serei contigo assim como eu fui com Moisés. Portanto, eu vou dar um sinal, começarei a dar um sinal a partir de agora de que eu estou contigo. Mas que sinal seria este? Lembrando que o profeta Isaías diz que quando o povo passasse pelo mar ou pelas águas, referindo-se ao mar, Deus estaria com ele. Também ele disse: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E agora Deus vai dar um sinal de que vai estar com Moisés neste evento, neste acontecimento, na travessia do rio. Vejamos então que sinal Deus faria para provar sua palavra, como provara na passagem do Mar Vermelho. Qual seria o sinal? Olha o sinal. Como sinal, neste momento, o povo atravessaria o Rio Jordão. O povo estaria atravessando agora o Rio Jordão, assim como atravessou o Mar Vermelho. Se lembra como eles atravessaram o Mar Vermelho? Alguma expressão bíblica ali, quer dizer, um detalhe que me chama a atenção. Diz que eles atravessaram no meio do mar, mas também atravessaram a pé enxuto. Se Deus estaria com eles na travessia do Rio Jordão, como esteve na travessia do Mar Vermelho, obviamente essas expressões têm muita finalidade, muito valor, têm uma expressão de grande peso neste momento, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ela há de se cumprir assim como fora dita pelo próprio Deus. Portanto, vejamos se Deus foi capaz de cumprir exatamente aquilo que tinha dito a Israel, que eles atravessariam o rio assim como atravessou o Mar Vermelho. O capítulo 3 ainda de Josué, onde está registrada essa história, este evento, os versos 14 a 17, quero ler o que diz a palavra de Deus. Capítulo 7 de Josué, capítulo 3 de Josué, versículos 14 a 17. Diz assim: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levou os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, aí diz um detalhe interessante, abre parêntese, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Aqui mostra que o Rio Jordão, naquele momento, estava tão cheio que ele estava transbordando pelas suas ribanceiras. Deus faz coisas grandes porque ele é um Deus grande. Esses são detalhes que enriquecem muito a leitura do texto, especialmente no que diz respeito àquilo que estamos vendo, a travessia do povo pelo Rio Jordão. E o versículo 15 diz: E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas. E o versículo 16 diz: Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão
muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeratã. Observa que quando eles pisaram na água, a Bíblia diz que as águas formaram como que um paredão. As águas que vinham de cima pararam, como que fosse dada uma ordem: parai, e elas pararam. E continua o versículo ainda 16. E as que desciam do mar, das campinas, que é o mar salgado, foram de toda separada, ou de todo separadas. Então passou o povo em terra, ou seja, em frente de Jericó. Jericó se refere a uma cidade que seria conquistada futuramente pelo povo de Israel. Portanto, eles passaram perante Jericó, passaram, portanto, pelo mar, ou seja, pelo rio Jordão. Agora o versículo 17, observe o que diz a palavra do Senhor. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco. São detalhes, repito, que vai enriquecer muito a sua capacidade de compreensão, fazendo uma comparação da travessia do Mar Vermelho quanto à travessia do Rio Jordão. No Mar Vermelho, eles atravessaram pelo meio do Jordão a pé enxuto. Não esqueça dos detalhes. Aqui agora diz a palavra de Deus que os que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Observa que Deus está cumprindo de maneira cabável, de maneira maravilhosa, a palavra que ele dissera a Israel: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e agora, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Neste ponto da história, Israel está no meio do Rio Jordão, está pisando em terra seca, estão firmes, segundo o que diz a palavra de Deus, estão firmes os homens no meio do Rio Jordão. São detalhes que aparecem no texto para provar mais uma vez a providência de Deus. Josué marcou aquele dia e acontecimento, deixando um marco que seria como testemunho e prova aos filhos das gerações futuras, para que a palavra pudesse ser de maneira contundente na sua veracidade. Josué, como líder, ele queria deixar uma prova para gerações futuras, para os filhos de Israel que viriam depois, e obviamente para nós que estamos lendo isso aqui hoje. Ele usou isso como marco, como algo irremovível. Olha o que diz os versículos 5, os versículos 7 e o versículo 9. Eu vou ler do 5 ao 7 e em seguida o verso 9, a parte C do verso, ou seja, a última parte do verso 9. Olha o que Josué escreveu no capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, para dar maior credibilidade a essa história e deixando isso como marco que iria marcar para sempre a história da travessia do Rio Jordão. Capítulo 4, versículos 5, 6 e 7 diz assim: E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, que eram 12, portanto, 12 pedras. Para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Verso 7. Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor,
passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial, lembrança ou testemunho aos filhos de Israel. Como Deus é preciso na sua palavra, como Deus é preciso no cumprimento da sua palavra. Agora observe o versículo 9, a última parte do verso diz sobre essas pedras, e ali estão até ao dia de hoje. Queridos irmãos e amigos, Deus havia dito para o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não retornam, até que molham a terra e faz fecundar, ou seja, produzir, assim também a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Ela há de cumprir assim como fora dita. Portanto, lembre do que ele disse: quando passares pelo mar, estarei contigo, ou pelas águas estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. O povo passou pelo rio e não foi submergido, cumprindo, portanto, o que a palavra de Deus diz. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isso é Deus falando. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, disse Deus, quem o impedirá? Isaías 43, versículo 2. Aliás, Isaías 43, versículo 13. Eu quero terminar lendo a grande experiência que teve o salmista quando ele escreveu o Salmos 46. Olha o que o salmista disse sobre Deus. O salmista teve uma experiência profundíssima com Deus. Ele escreveu no capítulo 46 dos Salmos, nos versos 1 e 3, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele vai dizer no verso 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O versículo 10 e 11 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, ainda, voltando ao capítulo 50, versículo 10 do profeta Isaías, é bom lembrar que ele disse: quando caminhares em trevas e não ver luz alguma, mesmo assim, confie no nome do Senhor e firme os seus passos sobre o seu Deus. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Deus é fantástico. Deus deve ser crido inteiramente através da sua palavra, porque a sua palavra é digna de toda confiança. Deus cumpriu cabalmente o que havia dito a Israel, ele é poderoso para cumprir o que diz a respeito de nós na sua palavra. Estamos estudando sobre extremidade, limite. Lembre-se disto, que a nossa série de mensagens, de meditações, de lições, está falando sobre os limites da nossa vida. Nesses limites da vida de Israel, Deus esteve presente, Deus agiu, Deus cumpriu a sua palavra. Ele é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que diz respeito a nós, desde que estejamos dentro da sua perfeita vontade. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu te aguardo na próxima mensagem, ainda no capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías. Leia, por favor, e nós teremos ali ainda mais 2 mensagens dentro deste versículo. Até lá, se Deus nos permitir.